Pois bem, sigamos aqui, artigo 151, incisos 4 e 5. Gosto de estudá-los de forma agregada, para a gente entender as diferenças e nuances que, ao final das contas, é quase nenhum, né? O que aconteceu foi que o legislador percebeu, olha, se em mandado de segurança pode haver a concessão de liminar, por que não também em uma ação de conhecimento, especialmente, né, tendo em vista o novo processo civil trazido pela lei, pelo novo Código de Processo Civil de 2015, mas obviamente isso foi anterior, o inciso 5 ele foi inserido pela Lei Complementar 104 de 2001. Diz o artigo 151, suspende a exigibilidade do crédito tributário, 4, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Aqui a gente precisa lembrar no que diz respeito os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão lá no artigo 7º, inciso 3, da Lei 12.016 de 2009, fundamento relevante e ineficácia, concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, tá? Que está lá no 294 do CPC, urgência ou evidência cautelar ou satisfativa. Vale para todas as espécies. O que tem de importante no que diz respeito ao mandado de segurança? Na ADI 4296, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 7º, no seu parágrafo 2º, que vedava a concessão de liminar em matéria de direito tributário em mandado de segurança. Súmula vinculante 28, eu já tinha adiantado a informação para vocês, segundo o Supremo Tribunal Federal, na mesma esteira, né, dentro de uma mesma visão contida lá ao processo administrativo na súmula vinculante 21, na súmula vinculante 28, o Supremo assevera que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Pergunta: cabe liminar em mandado de segurança preventivo? Porque dá uma olhada no que diz o artigo 2, a súmula, e aqui súmula, não é vinculante, 266 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Publicada uma lei, né, instituindo um tributo, o contribuinte que se visse na iminência de ser atingido, de ser afetado pela lei, poderia impetrar um mandado de segurança e assim pedir a concessão de uma liminar, e aqui é liminar, para suspender a exigibilidade, solicitando, pedindo ao magistrado que determinasse, constituísse a suspensão do crédito tributário, em que pese ele ainda não tenha sido atingido pelos efeitos da lei, segundo o Supremo Tribunal Federal, bem como o STJ, se o contribuinte demonstrar concretamente que será atingido pela lei tributária inconstitucional, sim, cabe sim a medida liminar, concessão de liminar, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em mandado de segurança e assim também em ação ordinária. Atenção, vocês perceberam que eu falei agora há pouco, constituir a situação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário no pedido de liminar? E aqui está tudo certo? Vejam, quando eu falo em suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face do depósito do montante integral do tributo, e integral porque é a Fazenda que diz, e quando eu falo em medida liminar, também com uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
Eu tenho situações parecidas. Eu tenho uma semelhança nessas duas situações. Qual é? A discussão do crédito tributário. Na esfera administrativa, não é isso? Ou judicial, quando eu estou falando do depósito do montante integral. E no depósito do montante integral eu posso ter as duas situações. Agora, em medida liminar, eu tenho uma discussão, mas eu só posso ter em judicial. E por quê? Porque a autoridade administrativa ela não pode discricionariamente, em juízo de valor que pode a autoridade judicial, suspender a exigibilidade do crédito tributário, tendo em vista a sua atuação plenamente vinculada à lei. Portanto, quando eu falo em causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, depósito do montante integral e medida liminar, eu falo em hipóteses autônomas. Uma inserida dentro da esfera do direito material e outra lá no direito processual. Quando eu falo em depósito do montante integral, eu falo em direito subjetivo do sujeito passivo. Uma vez realizado o depósito do montante integral do tributo devido, é direito subjetivo do contribuinte ter a exigibilidade do crédito tributário suspensa, porque ele está garantindo o crédito tributário. E aqui não precisa a autoridade fazendária nem a judicial conceder liminar. Basta apenas ela declarar a suspensão da exigibilidade em face do depósito do montante integral. Já no plano aqui da liminar, eu não tenho direito subjetivo do contribuinte. O contribuinte, ele traz as suas razões que serão apreciadas pelo magistrado, seja no mandado de segurança, seja em uma ação ordinária, e conforme seja, poderá o magistrado determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da medida liminar deferida. E perceba, aqui o juiz está constituindo a suspensão do crédito tributário. Ele não está declarando. E por quê? Porque só há o pedido de liminar. Em que pese o Supremo Tribunal Federal entender que não é obrigado o contribuinte realizar o depósito do montante integral para discutir o crédito tributário, a própria exigibilidade do crédito tributário, pode a parte, não é isso, o autor da ação, fazer o quê? Não, eu quero realizar o depósito do montante integral. A uma para demonstrar a minha boa-fé, a duas para estancar os juros de mora, que são altíssimos em débito tributário. Perceba, nesse caso, o juiz, ele vai o quê? Declarar a suspensão do crédito tributário. Vocês estão entendendo a situação aqui? Todas as vezes que eu falar em depósito do montante integral, seja na via administrativa, seja na via judicial, o que eu tenho é uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário por ordem legal, que apenas é declarada, tanto pela autoridade administrativa, bem como pela autoridade judicial. Quando eu falo em medida liminar, eu não tenho
E aqui eu tenho direito subjetivo, aqui direito subjetivo no depósito do montante integral. E aqui na medida liminar, como o contribuinte, o sujeito passivo, a parte do processo, ele apenas pediu a liminar sem realizar o depósito do montante integral, ele não tem direito subjetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, salvo se o magistrado conceder a liminar e assim constituir, por meio de determinação judicial, em face da concessão da liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora, digamos que nessa mesma ação, a parte, além de pedir a liminar, realiza o depósito do montante integral, direito subjetivo. E aí o juiz vai o quê? Ele vai declarar a suspensão do crédito tributário. Espero que tenha ficado claro. Artigo 151, agora sim, moratória e parcelamento. Diz o artigo 151 que suspendem a exigibilidade do crédito tributário 1. Moratória. 6. Parcelamento. A moratória está aí desde que o mundo é mundo. O parcelamento foi inserida, aliás, antes do mundo se iniciar, né? A moratória está aí porque o CTN é anterior à Constituição Federal de 88. E o parcelamento foi inserido pela Lei Complementar 104 de 2001, como uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A moratória é um favor em que o contribuinte ainda não deve, ele ainda não deve à Fazenda Pública. Trata-se de um postergamento do pagamento e, portanto, uma medida excepcional, onde não será cobrado juros e multas, tendo em vista uma situação excepcional verificada no mundo. Querem um exemplo? Pandemia. Vocês lembram lá que na época da pandemia, o que aconteceu? A declaração de imposto de renda, que era para ser entregue até 30 de abril, salvo engano, ela terminou em junho. O que o Estado concedeu foi uma moratória. Ninguém ainda estava devendo, nós tínhamos uma situação excepcional e houve a postergação da declaração e assim também do pagamento do imposto de renda devido, porque afinal de contas é quando você faz a declaração lá no sistema que você verifica se você vai receber, se você deve ou se nada mais acontece. Não é isso? Pois bem, quando eu falo em parcelamento, aqui o contribuinte já deve, não há nenhuma excepcionalidade no mundo que justifique a sua dívida, porém, em face de medida de política fiscal, o Estado quer trazer de volta esse cidadão para a legalidade, bem como receber o seu dinheirinho. Afinal de contas, o Estado precisa desse recurso para a sua manutenção. E aqui, quando eu falo em parcelamento, diferentemente da moratória, esse pagamento será acrescido de juros e multa, nos termos do parágrafo 1º do dispositivo que a gente vê já já. Vamos falar da moratória. Moratória. A moratória, ela pode ser geral ou individual. O artigo 152 do Código Tributário Nacional diz o seguinte: a moratória somente poderá ser concedida, aqui, em caráter geral. A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Joia. B, pela União, quanto a tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. O que vocês acham disso daqui? Vocês acreditam que existe discussão acerca da constitucionalidade dessa linha B? Que, ao meu ver, é inconstitucional, mas eu tenho que trazer a informação para vocês. Na linha A,
eu tenho a chamada moratória geral, porquanto dada a todos, autônoma. Cada ente federativo, né, isso competente pelo tributo, confere moratória àqueles que estejam alcançados pela norma. Na linha B, aqui sim, eu tenho a chamada heterônoma, concedida pela União em face de tributos de competência não apenas da União, e quando assim conferida aos da União, mas também estendida a estados, Distrito Federal e municípios. Será que isso está de acordo com a regra constitucional? Porque a Constituição ela é muito clara, ela veda a isenção, né? A renúncia de receita heterônoma. Mas será que a União pode postergar, né? E aqui eu não estou falando de causa de exclusão, a isenção é a causa de exclusão do crédito tributário. Aqui eu estou falando de uma causa de suspensão. A União pode prorrogar, né, o pagamento, o tempo do pagamento de tributos que não estão na esfera de sua competência. Parte da doutrina entende pela inconstitucionalidade, obviamente, mas existe uma turma que diz o seguinte, que, olha, em situações excepcionais que justifiquem e dentro, como uma calamidade pública, como no caso da pandemia, e dentro da perspectiva do traçado pelo legislador, que a União tem que fazer isso para os seus tributos, aqueles inseridos na sua competência, para poder estender aos demais entes federativos, cabe, porque a calamidade, a urgência, a emergência, assim o autoriza, e não dentro da atuação da União, mas da própria República Federativa do Brasil. Eu confesso que particularmente eu entendo que nem assim. Né? A Constituição foi muito clara quando ela dividiu as competências constitucionais e deu a cada um que é seu e trata aí. Nada impede que um Estado-membro, um município, replique o comportamento, mas isso porque ele, autonomamente, exercendo a competência autônoma que lhe foi deferida pela Constituição, assim entende como mais adequado, em face de uma circunstância, em face da excepcionalidade de uma situação, como foi o caso da pandemia. Mas a União eu acho um pouco forçado. Porém, a hipótese está no Código Tributário Nacional. O Supremo Tribunal Federal, Aline, que é que fala disso? Até hoje nada falou. E eu confesso que eu acho pouquíssimo provável isso cair em uma prova até objetiva. Porque o seu examinador sabe que dá pano para manga. Ele sabe, né, que você está estudando pra caramba, que você conhece a Constituição. E que vai, obviamente, questionar, porque é uma norma questionável e que pesa a literalidade do CTN, mas eu preciso trazer isso para vocês, porque dentro da divisão doutrinária está lá. Moratória pode ser geral, individual, e sendo geral ela pode ser autônoma, concedido o favor, né, em face da medida excepcional pelo próprio ente federativo detentor da competência e, no caso aí, a União. 152, moratória individual, em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Ou seja, despacho, decisão da autoridade administrativa, uma vez que o contribuinte ele tenha cumprido todas as regras estabelecidas para a referida moratória. Parágrafo único. Antes de irmos para o 155. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória, ela pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que é expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos, e aqui está tudo bem, sem que isso implique em qualquer ofensa à isonomia. Afinal de contas, quando a gente fala em medidas excepcionais,
nem todo o território é alcançado. Eu posso ter uma medida, uma situação excepcional reservada a uma determinada localidade. E isso é tido como a chamada moratória restritiva. Agora sim, artigo 155. A concessão, o artigo 155, traz os requisitos para a concessão da moratória. A concessão da moratória, seja individual ou geral, ela tem por obrigação cumprir os requisitos, as condições e os requisitos estabelecidos em lei, tidos como os pressupostos objetivos, quando eu falo em condições, e subjetivos, quando eu falo em requisitos. Diz lá o artigo 155 do Código Tributário Nacional: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros e mora. Inciso 1. Com imposição de penalidade, cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. O que eu tenho no 55, e eu esqueci de mencionar de início, é que eu estou falando aqui da moratória em caráter individual. Essa daqui, em caráter individual. Porque geralmente essa moratória, ela percebe situações excepcionais em face de um determinado grupo e sempre estabelece condições objetivas e requisitos subjetivos para o gozo da moratória. Eu trago aqui um exemplo para a gente ilustrar. Caso no Rio Grande do Sul, moratória de IPTU dos imóveis num raio de 20 km² do evento e pessoa que receba até 5 salários mínimos e trabalhava na represa. Digamos que uma represa arrebentou lá no Rio Grande do Sul, tá? E o que acontece? Algumas pessoas perderam suas casas. O Estado, tá? O Estado, ele resolve, no caso a municipalidade, resolve o quê? Conceder uma moratória àqueles devedores de IPTU, àquelas pessoas que são contribuintes de IPTU, que estão num raio de até 20 quilômetros do evento e que recebam até 5 salários mínimos. E trabalhava na represa que rompeu. Eu tenho aqui uma condição objetiva. Veja, não foi todo mundo lá que foi atingido pelo estouro da represa, pelo rompimento da barragem da represa. Não é isso? Não é toda a população, não é todo mundo da municipalidade, mas uma turma que estava mais próxima. Então, a municipalidade, atenta a isso, falou, olha, quem estava num raio de 20 km² e recebia até 5 salários mínimos e trabalhava na empresa, porque não bastando, né, todo o evento, e além de ter tido prejuízo do seu imóvel, também fica um tempo sem emprego, serão beneficiados pela moratória para pagar o IPTU do ano subsequente, do próximo fato gerador, daqui a 2 anos, e parcelado. Eu tenho aqui a condição, um imóvel no raio eu tenho a situação excepcional, o rompimento da barragem, da represa, é uma situação excepcional que autoriza a implementação de moratória por parte do Estado. No caso aqui, Estado, quando eu falo Estado assim com E maiúsculo, vocês sabem, né? Os entes políticos, estou falando de IPTU, municipalidade. O requisito pessoal, subjetivo, aquele que morava num raio de até 20 km², recebia 5 salários mínimos e trabalhava na represa.
esses terão direito à moratória e precisarão demonstrar isso à autoridade administrativa para que ela despache, como tem no texto do CTN, mas em verdade decida, conceda a moratória a essas pessoas. Juros de mora vai incidir? Em regra, não. Olha o que tem lá no 154 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória, ela somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo, o que é presumível, tendo em vista que quando eu falo em moratória, eu estou falando de um contribuinte que não deve. Ele não deve. Atenção ao artigo 155, no que diz respeito ao parágrafo único e o que diz respeito aos juros de mora, o acréscimo dos juros de mora. Quando for descoberto que o contribuinte ele não cumpria com os requisitos, digamos que o cidadão, ele se enquadra aqui, ó. Ele recebia até 5 salários mínimos, ele trabalhava na represa, só que ele mora num raio de 30 quilômetros, mas não é bobo nem nada, foi lá tentar. Tentou e o que aconteceu? Passou. A municipalidade comeu mosca. O que vai acontecer com ele? Resolve o 155 do Código Tributário Nacional. Olá, a concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogada de ofício. Uma vez tomado conhecimento que ele não cumpria o requisito objetivo, no caso de estar num raio de 20 quilômetros, será revogada de ofício sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria, ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora. Portanto, a moratória, quando concedida irregularmente e cumpridos os requisitos legais lá no 154, só vai pagar o valor do tributo. Porém, quando eu falo em moratória individual, verificado que o sujeito passivo jogou um somebody love para a administração, o que a administração, e a administração pegou, o que vai acontecer? Ele vai pagar o crédito acrescido de juros de mora, de atraso. E aí, com imposição de penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou do terceiro em benefício daquele. Ou seja, se verificou que o cidadão agiu com dolo, ele sabia, ele conhecia a lei, mas tentou, além do tributo, dos juros, vai pagar o que também? Penalidade. 2. Sem imposição de penalidade nos demais casos. Ou seja, se verificar que o cidadão realmente se equivocou, se enganou, está lá demonstrada a sua boa-fé, porque, afinal de contas, a boa-fé é o que se presume, e se a municipalidade, e o ônus é dela de demonstrar o dolo do sujeito passivo, não conseguir chegar a essa conclusão, é sem penalidade. Parágrafo único. No caso do inciso 1, ou seja, com a penalidade, aplicação de penalidade, tendo em vista verificado dolo ou simulação, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Ou seja, se tiver havido boa-fé, só vai pagar o tributo e juros de mora, não paga penalidade, e o tempo entre a concessão da moratória e a descoberta do equívoco, ele não conta, ele conta para fins de prescrição, de contagem de prazo prescricional. Se a fazenda demorar muito e a ação fiscal for atingida pela prescrição, é isso, já era. Entretanto, verificado o dolo, a simulação, ou seja, a má-fé daquele que foi beneficiado pela moratória,
tributo, juros de mora, penalidade, tudo isso vai pagar, e o prazo entre a concessão da moratória e a descoberta da irregularidade não conta para fins de prescrição. Vai compor o prazo prescricional, dando mais tempo para quem? Para a Fazenda poder cobrar o crédito tributário.